Olá pessoal, meu nome é Matheus Alencar, sou biólogo, presidente e fundador da IGM, que é o Instituto Gigantes do Mar. A nossa ONG ela foi fundada em 2010 e tem como objetivo conservar e preservar a espécie Dermosteles coriácea. Essa espécie, que é uma tartaruga marinha, ela vem sofrendo riscos de extinção ao longo das últimas décadas e concentramos as nossas ações exatamente na região onde ela desova aqui no Brasil, que fica no norte do Espírito Santo, próximo à foz do Rio Doce. A nossa ONG, o Instituto Gigantes do Mar, ela tem como logo essa foto aqui, onde ela é caracterizada principalmente por essas 7 linhas brancas horizontais, a qual remetem às 7 quilhas, que são bem características da espécie Dermosteles coriácea. Atualmente, a espécie Dermosteles coriácea vem sofrendo decréscimo na sua população, e isso é relatado nas últimas avaliações. Na última avaliação da IUCN, em 2013, a espécie foi caracterizada como vulnerável, e no livro vermelho da fauna brasileira ameaçada de extinção de 2018, a espécie foi caracterizada como criticamente em perigo. Esses dados reforçam o papel da ONG e também mostram o nosso desejo de conservar e preservar a espécie Dermosteles coriácea. Vale também destacar que o seu papel ecológico também é ponto principal, uma vez que ele é fonte de alimento para outros animais, ele participa da teia alimentar, assim também como ele é importante para o ecossistema marinho e também participante do ecossistema de dunas e praias. Portanto, o objetivo vai ser mostrar o trabalho e o plano de ação voltado a traçar estratégias de conservação para a espécie tartaruga de couro. Vamos lá. A princípio, existem algumas ameaças que estão diretamente relacionadas à conservação dessa espécie. É o que nós chamamos de CCPPA. O C diz respeito à colheita de tartarugas e ovos. C, de captura acidental em artes pesqueiras. P, de perda do habitat de nidificação. P, de poluição dos oceanos. E A, de ataque de embarcações. Basicamente, seriam as 5 características principais que hoje geram impacto na conservação dessa espécie. Bem, a primeira ameaça diz respeito à captura acidental em artes de pesca. Esta é uma ameaça que atinge as tartarugas marinhas em todo o mundo. Ela é causada principalmente pelos objetos que são utilizados na área pesqueira, como por exemplo os anzóis, que ficam presos na boca e em outras partes do animal, que pode gerar morte e também ferimentos, mas também muito responsável pelas redes de arrasto, também as redes de emalhar, os palangres e também as linhas de boia. Todas estas corroboram para que aconteça a mortandade e até ferimentos de tartarugas da espécie Dermosteles coriácea, que consequentemente ajudam na redução populacional dessa espécie. O segundo problema diz respeito à colheita de tartarugas e ovos. Este problema é um problema histórico, inclusive, uma vez que ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, eram capturados ovos e tartarugas para alimentação, que consequentemente ajudavam na redução dessa espécie aqui no nosso país. E isso ainda é um problema, apesar de estar bem diminuídos os casos, quantificados os casos de colheita de tartarugas e ovos. A terceira ameaça diz respeito à perda e degradação das áreas dos habitats de nidificação. As tartarugas marinhas, elas necessitam de habitats de nidificação bem preservados. Hoje, as mudanças climáticas e a própria alteração no nível do mar vem modificando esse processo. Ações humanas também vêm ajudando no processo de desbalanceamento dos habitats de nidificação, como, por exemplo, a partir das blindagens, das linhas costeiras, com a formação das barreiras e também a própria iluminação artificial, elas geram esse desequilíbrio, uma vez que, por exemplo, os filhotes, quando retornam ao mar, necessitam da iluminação natural da lua para se nortear e voltar ao mar. E às vezes, esses outros poréns acabam interferindo nesse processo. Alguns artigos vêm mostrar a importância, dessas áreas de nidificação. Esse primeiro artigo de Batistotti, ele mostra que os ninhos são parte primordial, claro, para a permanência das espécies, e até mesmo cita alguns processos imediativos, como por exemplo a criação de incubadoras.
Esse segundo artigo de Marcovaldi mostra que é importante a preservação das áreas de nidificação, pois elas que garantem a permanência e a sucessão dessas espécies. E claro, consequentemente, se é preservado, também acontece a continuação dessas espécies no local. Esse terceiro artigo de Mirosovsky, ele vem mostrar que as tartarugas Demosthelis coriaceae, elas têm uma característica bem peculiar com diz respeito ao nível do mar, uma vez que ele ajuda na quebra dos ovos e, consequentemente, na eclosão desses filhotes e a permanência, né? E, claro, se não acontecer uma preservação, se não acontecer a manutenção desses ambientes, dessas áreas de nidificação, esse processo tende a ser modificado. Esse quarto artigo de Mazares e colaboradores, eles também descrevem através dessa foto do globo, mostrando como acontecem as tendências de nidificação nas várias espécies de tartarugas marinhas. Vem dar destaque em DC, a Dermostes coriaceae, onde em verde mostra as tendências positivas para cima e em vermelho as tendências negativas de nidificação. Alerto para a Dermostes coriaceae exatamente pela baixa condição de tendência de nidificação, que isso também, claro, influencia aqui no nosso país e também influencia na continuidade e na permanência dessa espécie. A quarta grande ameaça diz respeito à poluição dos oceanos e costas. Esta ameaça é muito preocupante, uma vez que é crescente a poluição dos oceanos e dos mares, seja por plástico, como por sacolas, garrafas ou até mesmo linhas. E as tartarugas vão confundir com alimento, vão acabar engolindo e vão acabar morrendo ou até mesmo se ferindo. Ao mesmo tempo, esse problema também vem sendo relatado em literatura, como Wallace e colaboradores nesse artigo. Eles vêm trazer uma relação do derramamento de óleo com as tartarugas marinhas. Nessa primeira imagem, mostra-se como é nocivo, né, a questão do derramamento de óleo para a sobrevivência dessa espécie. Ao mesmo tempo, também nessa outra imagem, mostra a grande incidência de derramamentos de óleo em todo o mundo, onde eu dou ênfase aqui para a região que é comum a presença da espécie Dermosthelis coriaceae aqui no Brasil, trazendo também pontos de preocupação e, claro, de preservação também, né? É também um dado muito importante, interessante ressaltar nesse artigo, que cerca de 2.000 derramamentos de óleo aconteceram nos últimos 60 anos em áreas que que tem a presença de tartarugas marinhas, mostrando a preocupação com esse tema. Ao mesmo tempo, esse outro artigo de Mirosovsky também trata a relação do plástico com as tartarugas marinhas, mostrando nessa imagem, né, uma autópsia com a presença de plástico, né, dentro da tartaruga, mais uma vez mostrando que sim, é um problema e é sim uma ameaça para a permanência dessa espécie. Por último, a quinta grande ameaça diz respeito à morte por embarcações, uma vez que é comum também, às vezes quando as tartarugas estão ou se alimentando, ou repousando, ou em outra atividade, acontecer a morte exatamente pela passagem, né, de embarcações no local que essas tartarugas estão. É fato que a ONG tenta exatamente desmistificar tudo isso e combater toda, né, preservação dessa espécie. Através do plano de ação que vai ser mostrado logo a mais, nós tentamos trabalhar exatamente a não fragmentação dessa espécie e a preservação do habitat e, consequentemente, a conservação da Dermosthelis coriaceae aqui no Brasil. A partir de agora eu vou mostrar o plano de ação do Instituto Gigantes do Mar, onde ele foi construído com 6 metas e 18 ações. A primeira meta é o monitoramento de todas as embarcações, navios, barcos, canoas que realizam atividades perto da área de desova das tartarugas. Para isso, nossa primeira ação é criar cadastro dos pescadores e usuários de embarcações no local, uma vez que seria de muita valia para fazermos um controle de todos os usuários que estão presentes nas áreas perto onde as tartarugas estão. A nossa ação 2 é monitorar em uma distância de 2 km a princípio os locais de nidificação. Essa quilometragem ela pode aumentar e vai aumentar, uma vez que a área deve ser o mais extensa possível, exatamente para gerar uma cobertura de monitoramento grande, né? E consequentemente assegurar a preservação
dos locais de nidificação, até porque é um dos pontos principais para a perpetuação dessa espécie. Esse é um ponto um pouco delicado e chave, uma vez que vai necessitar de muita mão de obra, mas, por sua vez, seria uma grande vantagem para a permanência da espécie. Ação 3 é fiscalizar e verificar possíveis mortes de tartarugas por embarcações para gerar informações e dados. Isso também seria de grande vantagem, uma vez que gerando dados nós poderíamos observar e perceber o que estaria sendo feito e como isso estaria sendo convertido de forma positiva ou até mesmo de forma negativa. A meta 2 é diminuir e exonerar toda a colheita de tartarugas e ovos, onde para isso a ação visa fiscalizar os ninhos, fazendo rotatividade de horários. Esta ação é muito importante, uma vez que, existindo uma fiscalização, ela vai trazer como vantagem a proteção desses ninhos e, consequentemente, a garantia da perpetuação da espécie. Mas, ao mesmo tempo, traz um desafio enorme, né, que é exatamente gerar esse controle bem eficaz. Ação 2, realizar a contagem de animais encontrados mortos na praia para geração de dados, onde também ela entra em concomitância com a ação 3 da meta 1, que é exatamente a geração de dados para entender se os processos estão acontecendo de forma satisfatória. A meta 3 é fiscalizar os principais locais de nidificação. Para isso, a ação visa reduzir a iluminação à beira-mar próximo dos locais de nidificação. Essa proposta é bem provável e viável, uma vez que, tendo-se a comunicação com os órgãos responsáveis e com as pessoas que têm propriedades perto das áreas de desova, é bem possível reverter esse quadro. Ação 2 é evitar a formação de paredões ou endurecimento do local de saída dos filhotes. Também é uma ação muito provável e vantajosa, uma vez que facilita e não gera qualquer tipo de empecilho nesse local onde os filhotes vão sair e vão estar sendo colocados. Ação 3 é criar corredores fixos que garantam a chegada da fêmea para desovar e a saída dos filhotes sem interrupção humana. Isso também é muito importante, uma vez que seria vantajoso criar esse corredor natural, sem qualquer tipo de modificação na passagem e no ciclo natural das tartarugas de couro. Ação 4 é placas educativas informando que o local é de desova de tartarugas. Isso também seria muito vantajoso para mostrar à população a importância de se conservar a espécie e até mesmo uma forma de ensinar e instruir a população sobre a espécie Dermostris coriácea. Ação 5 é limitar a passagem de pessoas, animais ou veículos na praia, exatamente para garantir, mais uma vez, a conservação e a não modificação do ambiente natural da tartaruga de couro. A meta 4 é reduzir a poluição marinha em toda a área de alimentação, desova e descanso da espécie. Para isso, a ação 1 visa promover mutirões para a limpeza das praias. Isso seria benéfico tanto para influenciar, né, no pensamento das pessoas, também ensinar, instruir e até mesmo, claro, visando o lado prático, né, que seria retirar o lixo, o excesso, evitando também aquelas ameaças que foram citadas anteriormente. Ação 2 é desenvolver cartilhas, panfletos que mostrem a importância de evitar qualquer tipo de poluição para a sobrevivência e conservação da espécie, que também seria muito importante no sentido de divulgar e mostrar de fato o que acontece para que as pessoas mudem a consciência e também, claro, as suas ações, evitando assim uma maior poluição marinha. A meta 5 diz respeito a fiscalizar toda e qualquer ação humana de caça ou captura. Para isso, a ação é criar um aplicativo para denúncias de atividades ilegais. Isso otimizaria muito o tempo, né? E, consequentemente, garantiria uma eficácia e dados também para comprovar exatamente essas possíveis irregularidades. E a ação 2 seria promover a inclusão de área protegida no local de presença da espécie. Esse seria uma tarefa um pouco mais difícil, uma vez que demandaria mais tempo, determinados processos, mas que, claro, aumentaria muito a possibilidade de conservação da área e também da espécie tartaruga gigante. A meta 6 é gerar divulgação científica em torno do risco de extinção da espécie Dermostris coriácea. Para isso, a ação 1 visa promover reuniões de debates com a população em geral
exatamente para expandir e divulgar o conhecimento científico para que a população tenha conhecimento da ação. Também a ação 2 visa criar redes sociais e divulgar o projeto a partir dos canais do IGM, que também visa essa questão de conhecimento e também divulgação para as pessoas saberem da real situação de perigo de extinção que a espécie sofre. A ação 3 é realizar treinamentos para a população gerando consciência da preservação, pois muitas pessoas não sabem como se comportar, às vezes quando encontram uma tartaruga, por exemplo, no mar, ou se não, em uma situação debilitada. E a ação 4 é promover eventos científicos com a temática nas universidades locais, para também fortalecer essa corrente de proteção à espécie Dermosteles coriácea. Bom, muito obrigado a todos. Essas foram as referências que foram utilizadas. E, mais uma vez, muito obrigado.